contrária acerca desse tema. Tanto é, meus amigos, que vale a pena anotar, se você está falando sobre decadência e prescrição, vale a pena anotar uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 8, que justamente demonstra com clareza, né, o posicionamento da nossa jurisprudência acerca do assunto. Decadência e prescrição é coisa de lei complementar. Não adianta vir uma lei ordinária dispondo a respeito do assunto, porque se dispuser sobre o assunto, esse artigo, esse dispositivo, vai ser naturalmente considerado inconstitucional, por ferir claramente o artigo 146 da nossa Carta Magna. Perfeito? Ora, professor, então você está me dizendo, aqui nesse momento, que o que está descrito no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.830 é inconstitucional, mas eu não lembro de ouvir falar que isso é inconstitucional, que esse dispositivo é inconstitucional. Ele se encontra ainda na lei? Encontra. Porque esse dispositivo, ele não vale, ele não suspende o prazo prescricional para dívidas de natureza tributária. Não mesmo. Porque lembra, decadência e prescrição em matéria tributária são temas reservados à lei complementar. Mas se não for prescrição em matéria tributária? Se não for prescrição em matéria tributária, aí vale a suspensão por 180 dias? Aí vale. Espera um pouquinho, como é que é? Deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que quando inscreve uma matéria em dívida ativa, uma dívida, né? Algum valor que o contribuinte deixou de recolher em dívida ativa, e esse valor não corresponde à matéria tributária, aí neste caso, eu devo entender como que os 180 dias suspendem o prazo prescricional? Sem dúvida. Professor, mas você não está falando de execução fiscal? Sim, estou. Mas quando você pensa em execução fiscal não é só para matéria tributária. A execução fiscal, ela serve para cobrar dívidas de natureza tributária ou não tributária. Vamos imaginar uma infração de trânsito. Se você cometer uma infração de trânsito e deixar de pagar a multa correspondente à infração que você praticou, você deixa de pagar a multa, como é que o ente político vai exigir o pagamento dessa multa? Através de uma execução fiscal. Ele inscreve em dívida ativa e depois executa. É que a gente sabe que multa não corresponde a tributo. Multa corresponde a uma dívida de natureza não tributária. Porém, embora também seja considerado como dívida de natureza não tributária, será inscrito em dívida ativa e posteriormente sofrerá execução fiscal. Ficou claro? Só para eu fechar essa primeira pergunta, a inscrição em dívida ativa suspende ou não a prescrição? Se for inscrição em dívida ativa de matéria tributária, aí não suspende o curso da prescrição. Se for matéria tributária, se for matéria tributária, suspende. Se não for matéria tributária, aí considera válido a suspensão por 180 dias do prazo prescricional. Tudo bem? Ficou claro? Vamos partir para a nossa segunda pergunta? Vamos lá. Professor Alessandro, a prescrição intercorrente, ela também pode ter o seu curso suspenso? Puxa, prescrição intercorrente. Um tema de grande relevo, inclusive para a nossa jurisprudência, e certamente cai toda hora em prova também. Uma perguntinha um pouquinho mais específica, é certo, mas a prescrição intercorrente, sobre a suspensão da prescrição intercorrente. Bom, para você pensar em suspensão da prescrição intercorrente, antes disso, você tem que se lembrar o que é a prescrição intercorrente. Bom, prescrição intercorrente, ela é um prazo em que a Fazenda Pública precisa observar para que, então, a execução fiscal que já foi proposta, ela não perca a sua, digamos assim, a sua validade, a sua vivacidade. Como assim? Vou esclarecer aqui de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa. A execução fiscal, ela é proposta, o contribuinte, então, é obrigado a pagar ou garantir o juízo ou calcionar essa dívida, e ele tem um prazo para fazer isso depois que ele foi citado. Depois que ele foi citado, ele tem 5 dias para pagar ou garantir o juízo. Se ele não paga nem garante o juízo, a Fazenda Pública, neste caso, ela certamente pede pelo prosseguimento dessa execução fiscal, exigindo então que o juiz
ele deu uma ordem para que, então, todos os bens e quaisquer tipos de rendas sejam passíveis de penhora para garantir a dívida. Muito bem. Então, determinada a chamada penhora livre. Bem, existe uma ordem do juiz, existe um despacho do juiz, no sentido de oferecer a penhora livre, a fim de que o oficial de justiça possa ir atrás de qualquer bem, qualquer renda em nome do contribuinte, a fim de garantir o juízo. Mas vamos imaginar que o oficial de justiça nada encontre em nome do devedor, nenhum bem, nenhuma renda, não encontre nada. Se nada for encontrado, num determinado momento, esse processo de execução fiscal, ele será suspenso por até 1 ano. Perfeito? A Fazenda Pública, então, muito interessada nos bens, fica aguardando que sejam encontrados bens ou rendas em nome do executado para que a dívida seja garantida. Mas se nada for encontrado, o curso do processo, o curso da execução fiscal, será suspenso e assim permanecerá por até 1 ano. E suspende por quê o processo? Suspende para que entende-se que dentro desse prazo de 1 ano a Fazenda Pública possa promover pesquisas muito mais intrínsecas, muito mais incisivas, para que seja encontrado algum bem em nome do devedor, alguma renda em nome do devedor. Mas o prazo, esse processo só fica paralisado pelo prazo máximo de 1 ano. Porque depois desse 1 ano, se continuar a situação como está, esse processo vai ser arquivado. E uma vez no arquivo, se esse processo permanecer no arquivo por mais de 5 anos, por inércia da Fazenda Pública, se o processo permanecer no arquivo por um período superior a 5 anos, em razão de uma inércia da Fazenda Pública, nós teremos, neste caso, conforme descreve o artigo 40 da Lei 6.830, justamente a chamada prescrição intercorrente. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a prescrição intercorrente se dá por inércia da Fazenda Pública, se o processo permanecer no arquivo por um prazo superior a 5 anos. Ou seja, tem algum prazo de suspensão desse, alguma causa de suspensão desse prazo, que é a pergunta do nosso colega, não exatamente é considerado como um caso de suspensão. Porque aquele 1 ano que eu falei que o processo fica paralisado, é o processo que fica paralisado. Não é a prescrição que fica paralisada, é o processo. O prazo de prescrição intercorrente, ele só tem início após findo aquele 1 ano. Após terminado aquele 1 ano em que o processo ficou parado. A prescrição intercorrente só tem início a partir do momento que o processo for para o arquivo. E o processo só vai para o arquivo depois de que o processo ficou paralisado por 1 ano, quando a Fazenda Pública teve a oportunidade de promover mais pesquisas a fim de encontrar bens ou rendas em nome do devedor. Então, aqui, no meu modo de ver, aquele prazo de 1 ano não deve ser considerado como suspensão da prescrição. Não, suspende o curso do processo, mas não suspende o curso da prescrição intercorrente. E por que não? Porque a prescrição intercorrente sequer teve início. Ficou claro? Perfeito. Vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá, acompanha aqui. Professor, como fica o prazo prescricional no caso de revogação da moratória? Prazo prescricional, revogação da moratória. Uma das perguntas mais específicas que você pode ter acerca do assunto, e você consegue encontrar resposta a isso no CTN, através da leitura do artigo 155 desse CTN e parágrafo único do artigo 155. Então, uma das perguntas mais específicas que tem são as consideradas notas de rodapé. Quando você pensa numa moratória, a moratória é um benefício oferecido para o contribuinte que suspende a exigibilidade do crédito. Em linhas gerais, você pode dizer, se quiser anotar um breve conceito de moratória, moratória nada mais é do que a dilatação legal do prazo de vencimento do tributo. Isso que é moratória. Vem uma lei concedendo um prazo maior para que o contribuinte tenha condições de pagar esse tributo. Perfeito? Tá bom. Agora, olha só. Para você ter direito a essa moratória, é possível, e invariavelmente é isso que acontece, a lei estabelece alguns requisitos e que, se o contribuinte cumprir esses requisitos, atender esses requisitos, ele terá direito ao benefício concedido, que é o benefício da moratória.
Vamos imaginar que o contribuinte, então,